A preocupação é que a gente ouve falar, ou pelo menos lê nos jornais, que existem não sei quantas mil emendas já propostas. Então, quero dizer o seguinte, eu me colocando um pouco na situação de qualquer cidadão que está acompanhando esse debate pela imprensa, e, portanto, distante do dia a dia do Congresso, etc., a sensação que dá é que, primeiro, houve uma reação de dizer tem uma espécie de mina de ouro aí e todo mundo quer pôr o seu... Então, isso é uma coisa completamente diferente do Brasil, mesmo sem capacidade de planejamento de longo prazo, como disse o professor Inácio Sachs, mesmo antes que a gente recupere essa capacidade, se é que um dia a gente de fato teve. Mas é o seguinte, na hora de formatar esse fundo, a gente tem que estar de olho numa perspectiva de décadas, se não de século. E aí tem várias coisas que apontam, do meu ponto de vista, para uma prioridade absoluta na ciência, tecnologia e inovação. Eu vou defender esse ponto de vista aqui e tentar esclarecer um pouco, porque eu sinto que, muitas vezes, a reação que se tem é que, quando você fala prioridade absoluta para a ciência, tecnologia e inovação, que seria assim, então todos os recursos irão para o Ministério da Ciência e Tecnologia ou para a Secretaria. Tem nada a ver. Eu acho que uma das questões que eu queria levantar aqui, aproveitar a oportunidade, é a seguinte: eu acho que o Brasil, qualquer comparação histórica, olhando um pouco para o passado, o Brasil, normalmente, hoje deveria ser um país com muito menos pobreza e muito menos desigualdade, se a gente fizesse comparações com quem seriam os nossos potenciais competidores lá atrás, no século XIX. Só que a gente perdeu uma questão estratégica no século XIX, que foi uma maneira de legislar sobre a questão da propriedade da terra, que foi contrária a tudo que aconteceu nos países que depois se desenvolveram, e tornou a repetir o mesmo erro com a questão da educação no século XX. E eu acho que a gente arrisca a cometer o mesmo erro agora, se não perceber que não se trata mais de só dar prioridade à educação, porque isso está começando, aparentemente, a acontecer, mas tem que ser educação científica. Não vai ter a mínima possibilidade do país ser desenvolvido nesse século se não mudar a mentalidade geral em relação a essa questão. Ou seja, quando a gente diz ciência, tecnologia e inovação, não é uma questão de dizer que tem um ministério, uma secretaria que vai cuidar disso. É uma questão de perceber que em praticamente todas as áreas, nós teríamos que colocar a inovação, por exemplo, e hoje em dia a inovação é basicamente resultado da ciência e tecnologia. Existem outros tipos de inovação que não são, mas elas são cada vez mais secundárias. O Brasil tem centros de pesquisa em petróleo de altíssima qualidade no Rio de Janeiro, em outras universidades também. Agora, esse recurso vamos dizer, a curva de aprendizagem vai ser paga por todos, na verdade. Porque, na verdade, você vai licitar o pré-sal no modelo de partilha. O que significa isso? Vai ganhar a área de pré-sal o grupo de empresas, de investidores, que der a maior parte para a União. Então, um entra na licitação e diz, eu vou dar 30% do lucro para a União, o outro vai dar 32%, outro vai dar 33%, esse que dá 33% ganha a licitação. E ele vai, com isso, explorar esse petróleo. Com o tempo, o lucro da exploração vai aumentar, porque o custo de extração vai ser reduzido. Se nós olharmos a curva do etanol no Brasil, ela é uma curva de aprendizagem clássica. Assim, ela começa lá em cima, o custo de exploração, e ele cai a 1/3 do custo ao longo de 3 décadas. Né? A exploração do pré-sal vai ser a mesma coisa, vai começar bastante caro, com baixa lucratividade, e vai fazer uma curva de aprendizagem. Né? Essa curva de aprendizagem, portanto, vai ter um custo que vai ser dividido. Quem vai pagar é a empresa que explora. Mas, na medida em que o custo de exploração inicial é alto, a renda que vem para a União é mais baixa. E, no fim, ela vai se tornar mais alta. De fato, a mudança que está havendo aqui, do modelo tradicional para o pré-sal, é o sistema de pagamento que a empresa faz à União. Hoje, no modelo de concessão, as empresas disputam áreas, pagam uma taxa elevada pela área, mas depois o petróleo é todo da empresa. O governo só cobra impostos. No pré-sal está mudando isso para o chamado modelo de partilha. O que significa isso? Não tem tanto valor a licitação, as empresas vão pagar menos de bônus de licitação, porque elas vão partilhar o lucro da exploração.
e vai ganhar a empresa que pagar a maior parte para a União. Foi uma maneira que a União desenvolveu de ter mais ganho com o pré-sal, da medida em que ele é uma reserva mais valorosa do que as reservas tradicionais. Quando Zé fala da inovação, eu concordo, só que há duas vertentes da inovação. A inovação tem as invenções, a fronteira do conhecimento, onde se introduz coisas novas, mas tem ainda o problema de pôr em dia com as tecnologias existentes aqueles que não estão usando essas tecnologias. Isso é também inovação e não devemos perder de vista este aspecto. Eu queria aproveitar essa questão rapidamente para dizer o seguinte em relação... É muito difícil hoje, e eu acho que o professor Goldenberg vai concordar comigo, prever exatamente o que vai acontecer com as renováveis. O que dá para ver é o seguinte, para onde está se orientando a pesquisa dos países que têm uma questão, na verdade, muito mais séria do que a gente, se preocupar com esse futuro. Pega o caso do Japão, por exemplo, que é uma economia totalmente dependente de recursos naturais importados. Como é que eles estão pensando o futuro deles, no plano energético, etc. Então, até onde eu pude entender esse contexto, eu tenho a impressão que o que promete a médio prazo, quando eu digo médio prazo, é esse meio do século, aí, é a solar. Eu acho que a gente ainda nem começou ainda a imaginar o que são as potencialidades do aproveitamento da energia solar. Quer dizer, hoje, um monte de coisas caríssimas, inviáveis e não sei o quê, mas eu tenho a impressão que o grosso do investimento de pesquisa nos países mais avançados está indo nessa direção. Ou seja, com isso eu estou querendo dizer que não é uma questão de ficar... Quando a gente fala de renováveis, não é uma questão de ficar comparando petróleo com biocombustível. Temos que olhar o problema da saída da era do petróleo como um momento fundamental na longuíssima história da coevolução da nossa espécie com a biosfera. Nessa longuíssima coevolução da nossa espécie com a biosfera, nós tivemos já duas grandes transições. Tivemos a primeira grande transição, que começou há 12 mil anos atrás, com a domesticação de espécies vegetais, animais, a sedentarização das populações humanas e os primórdios da urbanização. Depois tivemos a segunda transição com a entrada na era da energia fóssil. Isso é muito recente. Isso aconteceu no fim do século XVII, no começo do século XVIII. E estamos no limiar da saída da era do petróleo. E se formos inteligentes, das energias fósseis, e não só do petróleo. Agradecer ao Etos e a toda a equipe que tornou possível este evento e dar por encerrada a nossa atividade de hoje. Muito obrigado a todos.